Muito bem, então a gente vai falar um pouco sobre síndrome coronariana aguda, manejo clínico na sala de emergência, vamos fazer a revisão de alguns conceitos importantes, e ao final eu creio que nós teremos um espaço para um bate-papo, para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Muito bem, inicialmente eu quero dizer para vocês que as doenças circulatórias representam a principal causa de internações, bem como de mortes na Bahia, tá? Então, esse é um dado proveniente do DataSUS, mostrando que primeiro estão as doenças circulatórias, para depois as doenças respiratórias, e daí por diante, tá? Então, doença circulatória realmente é a principal causa de hospitalização e de mortalidade. Isso quer dizer que é algo frequente, certamente vocês encontrarão, todos vocês, e é algo que merece um cuidado especial pelo risco de morte, de eventos adversos relacionados a esse tipo de doença, tá bom? Dentre as doenças circulatórias, sem dúvida nenhuma, as doenças isquêmicas e a insuficiência cardíaca possuem destaque, tá? E nós vamos dar um enfoque na síndrome coronariana aguda, ou seja, nas doenças isquêmicas, que é uma das principais causas de morte e hospitalização dentro das doenças circulatórias, tá? Muito bem, quando a gente fala em síndrome coronariana aguda, a gente está se referindo a um conjunto de doenças, tá? Então, a síndrome coronariana aguda engloba angina instável, infarto sem supradesnível do segmento ST, e o infarto com supra do segmento ST, tá? Então, quando a gente fala síndrome coronariana aguda, eu me refiro à angina instável, eu me refiro ao infarto com ou sem supra. Muito bem, então aqui a gente traz uma imagem e todo esse processo de raciocínio vai ser importante para a gente entender bem o tratamento que é instituído para essa síndrome, tá bom? Então, a gente identifica aqui nas fases iniciais que a gente está vendo aqui, a gente tem a prevenção primária, quer dizer, o indivíduo que não apresenta nenhuma alteração na parede arterial, tá certo? Nós temos uma fase onde existe a formação de uma placa aterosclerótica e pode, eventualmente, isso precipitar um evento trombótico, né? Um evento trombótico agudo, gerando uma síndrome coronariana, e nós teríamos adiante o que a gente chama de prevenção secundária, certo? Quer dizer, um indivíduo que já apresentou a manifestação e ele sobreviveu a esse evento inicial e a gente precisa evitar novos eventos. Muito bem, aqui nós trazemos para vocês uma visão histopatológica de 3 placas, tá? Aqui, inicialmente, nós temos uma placa que registra um evento agudo, tá? Então, nós temos aqui a parede arterial, nós temos aqui o lumen, que é essa região interna, nós temos aqui uma placa aterosclerótica, né? Com núcleo necrótico bem visível, e a gente percebe uma ruptura dessa placa com a formação de um trombo, tá? Então, existe uma oclusão parcial por um trombo decorrente dessa ruptura da placa. Portanto, eu quero conceituar a vocês a ideia de placa aterosclerótica, tá? Nós temos 2 tipos de placas dentro de um tipo de classificação. Nós temos a placa chamada instável e nós temos uma placa chamada estável, tá? Na placa instável, nós temos algumas características. Quais são essas características? Primeiro, a camada, tá certo? Que reveste esse núcleo aterosclerótico, essa placa aterosclerótica é fina, tá certo? Então, ela é suscetível à ruptura. E dentro dessa placa, a gente percebe um grande processo inflamatório, com presença de hemorragias, de necrose, tá certo? Então, esse aqui é um desenho, é uma fotografia histológica de uma placa instável, onde a chance de haver um desenvolvimento de uma síndrome coronariana é alta.
Neste outro lado, nós temos já uma placa aterosclerótica com características estáveis. Então, o que seria uma placa estável? A gente consegue identificar uma capa fibrosa, tá certo? Espessa, ou seja, a ruptura dessa placa com exposição de conteúdo lipídico é mais difícil. O núcleo desse conteúdo, o núcleo da placa aterosclerótica, ele é marcado por pouca atividade inflamatória, muita calcificação em tecido conjuntivo, tá certo? Um tecido fibroso. Então, existe uma estabilidade, a chance dessa placa se romper e gerar um evento agudo é menor, tá? Então, para um mesmo grau de obstrução, nós teremos uma placa, ou até com graus diferentes, às vezes uma placa estável, muito obstruída, tem uma chance pequena de gerar um evento, enquanto uma placa pequena, uma obstrução pequena, mas com conteúdo inflamatório, com uma placa fina, quer dizer, uma placa estável, isso aumenta muito a chance de evento, tá certo? Então, a chance de evento está realmente associada muito a essas características da placa. Aqui são outras fotografias mostrando em outro artigo essa ideia que eu estou passando para vocês, tá? Então, aqui nós encontramos aqui uma placa aterosclerótica com ruptura e nós encontramos nesse lúmen a presença de um trombo suboclusivo ou oclusivo, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença na manifestação clínica eletrocardiográfica, de forma breve, tá? A gente deve lembrar, portanto, que existe dois tipos de placas. Nós temos a placa instável, essa placa instável é marcada por uma capa fina, muito pouco espessa, e um conteúdo, uma placa aterosclerótica muito inflamada. Veja a quantidade de conteúdo lipídico que existe nessa placa, com presença de necrose. Então, essa é o que a gente chama de placa instável. A presença de placa instável aumenta muito a chance de um evento coronariano agudo. Por outro lado, a placa chamada estável, ou seja, nós encontramos uma capa espessa, tá certo? Com grande espessura, muito calcificada, fibrosada, com tecido conjuntivo, pouca atividade inflamatória, mesmo com um grau de obstrução muito grande, como a gente percebe aqui, nesse tipo de placa, a chance de ruptura e de um evento agudo é menor. É mais provável que esse indivíduo apresente dor aos esforços, ou chamada angina de esforço ou angina estável, tá certo? Não quer dizer que não pode haver evento agudo, ruptura e evento agudo nessas placas estáveis, mas a incidência é muito menor quando comparada a uma placa instável de conteúdo lipídico, necrose e muita inflamação. Muito bem, então essa apresentação histopatológica, ela tem uma apresentação eletrocardiográfica. Então, quando a gente identifica, como aqui vocês estão vendo à esquerda, a presença de um grande trombo ocluindo praticamente toda a luz arterial, aqui nós temos essa placa aterosclerótica com necrose, com trombo, se estendendo e ocluindo completamente o lúmen coronariano da artéria coronária, a expressão disso eletrocardiográfica é um supra do segmento ST, tá certo? Então, a expressão eletrocardiográfica de um evento trombótico agudo com oclusão completa de um lúmen coronariano é o supra do segmento ST, tá certo? Eventualmente, a gente pode encontrar o chamado bloqueio de ramo esquerdo, tá certo? Nesse mesmo cenário. Mas, para facilitar, para a gente fazer um raciocínio mais simples, a oclusão trombótica de uma artéria é marcada no eletrocardiograma pelo supra, tá bom? Quando aqui à direita a gente percebe uma placa aterosclerótica, uma ruptura dessa capa que envolve essa placa, com a formação de um trombo que permite ainda fluxo, ou seja, é uma obstrução parcial, uma oclusão parcial, a expressão eletrocardiográfica é o infra do segmento ST ou a inversão da onda T,
tá certo? Essa é a expressão eletrocardiográfica, tá? A apresentação clínica pode ser muito semelhante entre todos esses dois grupos, tá? Seja um infarto com supra, seja um infarto sem supra, seja angina estável. A apresentação pode ser muito semelhante, tá? Mas toda vez que vocês encontrarem um eletrocardiograma com supra, o que está subjacente a isso é uma ruptura de uma placa, quer dizer, existe um evento agudo, pode ser uma erosão, provavelmente uma ruptura com a oclusão completa daquela artéria. Ou seja, o supra quer dizer que existe uma obstrução completa do fluxo coronariano. Muito bem, quando nós encontramos um infra do segmento ST ou a inversão da onda T, essa onda T que costuma ser positiva e ser para cima, quando ela fica negativa, ela fica para baixo, quando esse segmento ST ele cai em relação à linha basal, o infra do segmento ST, quando a gente encontra essas alterações em um cenário clínico compatível com síndrome coronariana aguda, a gente deve ter em nossa cabeça, olha, é possível que a gente tenha uma obstrução arterial parcial, tá certo? Essa é a ideia da correlação histopatológico-eletrocardiográfica, tá? Reforçando que a ruptura, o evento agudo, ele finaliza um processo que é contínuo, um processo que é crônico, um processo que é longo, tá certo? O evento trombótico agudo, o infarto agudo do miocárdio, a angina estável, ou seja, a síndrome coronariana aguda, ele completa um processo, e esse processo ele vem de longe, ele vem com a presença de uma alteração endotelial, com alteração de marcadores, de marcadores inflamatórios, tá certo? Existem alterações na estrutura do tecido arterial coronariano, existe uma formação de uma placa com aquele material todo que a gente viu, para a partir daí a gente ter a possibilidade de ruptura, um evento trombótico agudo e uma síndrome coronariana aguda. A gente precisa lembrar que isso que a gente está discutindo é um processo final, e a gente não pode esquecer que existe esse processo antes dessa síndrome coronariana aguda, que a gente deve intervir cuidando da pressão arterial para evitar a disfunção endotelial, a gente precisa controlar o perfil lipídico do paciente, controlar a glicemia, e a gente precisa, então, adotar todas as medidas de prevenção primária que a gente conhece, para evitar esse contínuo e esse evento agudo. Muito bem, a gente falou um pouco sobre essa questão, eu sei que algum dos colegas já falou um pouquinho sobre a fisiopatologia, apenas para a gente lembrar que o processo da síndrome coronariana aguda, ele não é exclusivo, ele não é apenas uma presença de um trombo dentro de uma artéria, tá certo? Esse é um processo final. O processo inflamatório é muito importante, faz parte da fisiopatogenia, da fisiopatologia da síndrome coronariana aguda, e é importante que a gente se debruce um pouquinho, estude um pouquinho essa questão inflamatória que está aí presente na placa aterosclerótica, tá? Muito bem, a gente já ouviu falar em cateterismo, que é um exame que a gente faz, um luminograma, quer dizer, a gente joga um contraste dentro de uma artéria para a gente poder ver o desenho, o formato dessa artéria e indiretamente inferir a presença de obstrução e a gravidade dessa obstrução. Quando nós fazemos o cateterismo, quando a gente coloca um catéter no lumen da coronária e injetamos o contraste, o que a gente vê, portanto, é o que está dentro do lumen. A gente não consegue ver a parede arterial. O que a gente vê é o lumen arterial, é a parte interna. E nessa questão é importante a gente lembrar que a história natural da aterosclerose não é de iniciar com obstrução. A gente percebe nesse diagrama que a presença de placa aterosclerótica, ela primeiro se estende, ela é cêntrica, ela sai, ela primeiro ela vai para fora, para depois ela obstruir, tá certo? Então, nós temos um remodelamento, nós temos uma expansão dessa placa aterosclerótica, essa expansão progride sem trazer nenhum tipo de alteração no lumen arterial. Só depois dessa placa estar muito grande é que começa a haver o quê? A obstrução. Então, primeiro, ele tem um crescimento excêntrico, quer dizer, essa placa
se estende para fora, para só posteriormente ela obstruir, gerar obstrução na parede arterial. Então, é possível a gente fazer um cateterismo em um indivíduo, as artérias terem um luminograma normal, mas esse indivíduo ele ter placas ateroscleróticas graves, inclusive placas instáveis, e esse indivíduo poder ter um evento coronariano, mesmo com um cateterismo normal. Por quê? Porque, na verdade, o cateterismo normal é uma falsa impressão de normalidade, porque o que nós estamos vendo é o quê? O luminograma, tá certo? É possível a gente fazer uma avaliação não apenas do lumen, do que tem dentro, mas a gente avaliar a parede da coronária, é possível. Nós já temos mecanismos, nós já temos tecnologia disponível para poder fazer isso, tá certo? Uma possibilidade é a gente fazer ultrassom intracoronário, tomografia. Então, a gente tem uma série de exames de imagem que permitem não apenas olhar a presença, o formato do lume, mas perceber realmente a estrutura da placa que envolve o lume, certo? A gente pode, inclusive, fazer o que se chama de histologia virtual. A gente pode identificar se nessa placa você tem muito conteúdo lipídico, necrótico, indicando que é uma placa instável, ou se existe muita calcificação, muita fibrose, indicando que é uma placa estável, tá certo? Bom, evidentemente que isso aqui tem interesse acadêmico, interesse de pesquisa, mas não é feito regularmente, porque mesmo com lume normal e com presença de placa, a gente não modifica as nossas condutas além daquilo já indicado em prevenção primária, tá certo? Mas é para vocês terem o conhecimento que há, sim, tecnologia para poder estudar essas paredes arteriais, mas que é um exame invasivo, com risco, e a gente não costuma fazer isso de modo habitual, tá certo? Isso fica restrito mais à questão acadêmica. Muito bem. E há uma ideia difusa de que a obstrução coronariana grave é que gera a síndrome coronariana aguda, tá? Mas isso não é verdade. Como a gente viu, a placa, para gerar obstrução, quando começa a gerar obstrução, ela já tem um conteúdo já bastante importante, tá bom? E o que aumenta mais o risco do evento na verdade, esse conteúdo. Se esse conteúdo indicar instabilidade, há mais chance dessa placa se romper e gerar uma síndrome coronariana aguda. Tá? De fato, quando a gente avalia um gráfico como esse que vocês estão vendo, de indivíduos que teve um infarto, e quando você avalia esse padrão arterial antes do infarto, quando possível, evidentemente, né, a gente não chega a se surpreender, porque era isso esperado. Veja que grande parte dos infartos ocorrem em obstruções que não são grandes, tá certo? Uma pequena parte dos infartos acontece em obstruções maiores, tá bom? Claro que existe uma correlação entre grau e intensidade de obstrução e risco de evento. Claro que o indivíduo que tem 95% de obstrução, ele tem mais chance de ter um evento individual em relação a quem tem 50%. Mas como existe muitas pessoas com 50%, acaba a quantidade de eventos sendo grande em indivíduos com obstruções menores. Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Eu quero dizer que a simples presença de placa já está associada ao risco, independente do grau de obstrução. Claro que uma obstrução muito marcada, é muito marcado o risco, mas um indivíduo com placa, independente do grau de obstrução, esse indivíduo já tem risco, e a gente deve estar atento a isso para poder reforçar os cuidados que esse indivíduo precisa ter, seja em prevenção primária, seja em prevenção secundária. A gente não deve pegar alguém que tem uma obstrução de 50% e falar, olha, está tudo bem, você não tem nenhuma obstrução grave. Não, não está tudo bem, você tem uma placa aterosclerótica que lhe impõe risco e a gente precisa cuidar do senhor para que isso não lhe atrapalhe sua vida no futuro, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Então, aqui é um estudo, um estudo publicado na New England, que é uma das principais revistas em saúde, mostrando aqui uma história natural
de indivíduos que tiveram um evento agudo, foram angioplastados e foram seguidos. Então, esse indivíduo fez um infarto, foi tratado e no futuro teve um novo infarto. E a pergunta, o que a gente tinha em nossa mente é, ora, se ele já teve um evento grave naquela aquela artéria, e ele volta a ter um novo evento, possivelmente é naquela artéria mesmo. Ele já tinha uma artéria muito doente. Então, será que foi naquela artéria que era doente? E a gente se surpreende, por que não? Metade acontece naquela artéria doente tratada e metade acontece em outras artérias. Por que isso? Primeiro, porque as outras placas, independente, como eu já chamei a atenção, da gravidade da obstrução, elas podem gerar eventos. E, além disso, existe a questão dinâmica dessas placas que podem progredir, principalmente se o tratamento, a prevenção secundária não for adequada, tá certo? Então, eu quero chamar a atenção, portanto, de que outros campos, outros territórios arteriais podem gerar eventos, assim como aquele tratado. Ou seja, o indivíduo que teve o evento tem que ter um cuidado bastante importante com a sua terapia, o tratamento pós-infarto, tá certo? E o infarto é um evento que acontece só em idosos, quer dizer, é só indivíduo de 70, de 80 anos que apresenta infarto? Claro que não. A gente sempre ouve dizer e a gente sempre presencia indivíduos jovens com infarto, né? Isso quer dizer o seguinte, a placa aterosclerótica é comum no jovem. A manifestação dessa placa costuma ser no indivíduo, no homem acima de 55 anos, numa mulher acima de 65 anos, mas essa placa, o início, a formação dessa placa aterosclerótica é muito precoce, tá certo? E se tem placa precocemente, pode ser que esses indivíduos desenvolvam evento coronariano agudo jovens, jovens abaixo de 20 anos, jovens entre 20 e 29 anos, 30 e 39 anos, 40 e 49 anos, podem ter eventos coronarianos, porque isso aqui é o percentual de placas, tá certo? Veja como existem placas em indivíduos jovens, tá bom? Se existem placas, nós temos risco de ter evento, e eventualmente a gente encontra, claro, indivíduos com eventos, tá bom? Então, a mensagem, primeiro aqui, é dizer para vocês de que a placa aterosclerótica, embora provoque eventos no indivíduo com mais idade, há uma chance maior, uma probabilidade disso acontecer, mas essa placa pode estar presente no jovem. Então, a gente deve aproveitar o jovem também para poder instituir prevenção primária, tá certo? Sobretudo, hábitos saudáveis de vida, abandono de tabagismo, cuidado com drogas, tá certo? Abandono e evitar a utilização de drogas, cuidar dos fatores de risco, porque pode precipitar evento em pacientes jovens, tá bom? Muito bem. Então, esse gráfico daqui, ele nos traz a informação sobre a questão, a importância da probabilidade na definição do diagnóstico na sala de emergência, tá? Então, veja, a medicina é a arte da probabilidade, né? Então, o que a gente precisa compreender bem é qual é a chance daquele indivíduo ter determinada doença naquele contexto que ele se encontra, tá bom? Claro, portanto, que essa noção inicial, antes da gente fazer nossa anamnese ou durante a anamnese, antes do exame físico, durante o exame físico, quer dizer, essa combinação de evidências vai aumentar a probabilidade do indivíduo ter a doença A ou reduzir a probabilidade do indivíduo ter a doença A. Quando a gente fala no indivíduo com dor torácica, eu preciso avaliar qual é a chance desse indivíduo com dor torácica na emergência ter uma doença coronariana como causa dessa dor torácica. Eu assisti a aula de Paloma, salvo engano foi ontem ou antes de ontem, e ela falou que existe uma série de condições que podem gerar dor torácica. E no momento onde você atende esse paciente, eu preciso rapidamente fazer uma avaliação de chances. Eu preciso estimar a probabilidade de eu estar diante de um indivíduo com doença arterial coronariana, tá bom? Veja nesse monte de números a ideia de que a gente não tem como ter certeza do que está acontecendo. E não há problema nenhum. Medicina é assim mesmo, tá certo? A gente sempre vai ter dúvidas, a gente sempre vai ter incertezas, mas a gente vai se
a gente vai se sustentando sobre algumas questões, sobre algumas variáveis para a gente tomar aquele melhor caminho, tá certo? Diante daquele cenário. O que esse gráfico traz para a gente? Aqui nós temos a idade, nós temos aqui homem e mulher, e nós temos aqui a tipicidade da apresentação clínica. E o que a gente quer mostrar? Quando a gente compara homem e mulher, vocês percebem que o homem ele tem um risco maior do que o da mulher, tá certo? A gente tem um risco maior do que a da mulher. Então, vejam, o homem tem um risco maior do que o da mulher, tá certo? O risco maior do que o da mulher, tá certo? Um risco maior do que o da mulher. Ou seja, ser homem já é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Percebam também que, na medida que a apresentação clínica se torna mais típica, maior é a chance de se tratar de uma doença arterial coronariana. De modo que, no indivíduo assintomático jovem, 1,9%, uma dor torácica muito atípica, completamente atípica, 5%, uma angina, a gente já tem características de doença arterial coronariana, 20%, e se for típica, já pode chegar a quase 70%. Tá certo? E a gente compreende também que esse risco aumenta com a idade. A idade sempre é uma variável importantíssima para a definição de risco, tá certo? Então a gente percebe que na medida que eu envelheço, esse risco aumenta. De tal modo que nós teríamos um espectro de doença, de risco, de chance de probabilidade de ter doença, de ser uma síndrome coronariana aguda naquele indivíduo com dor torácica. O indivíduo chegou com dor torácica, é homem, a dor é típica e ele é idoso, o risco é máximo. Eu estou diante de um indivíduo com alto risco de ter realmente uma doença coronariana. Por outro lado, do outro ponto do espectro, se eu tenho uma moça, uma jovem, uma mulher jovem, com a dor torácica completamente atípica, eu tenho uma chance mínima daquela manifestação clínica ser secundária à síndrome coronariana aguda, tá certo? Portanto, eu quero, com esse gráfico, com esse artigo, que é bastante, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, quem não ouviu até agora, quem não ouviu, sobre o Diamond e Forster, tá certo? É um artigo muito antigo, mas sempre citado, porque nos dá a ideia de que conseguimos predizer risco baseado apenas em características clínicas, mesmo sem troponina, mesmo sem cateterismo, sem o eletro, eu consigo já fazer uma estimativa de risco, baseado apenas em idade, característica da dor e o sexo do indivíduo, tá certo? Muito bem. Para isso ficar um pouco sedimentado em nossa cabeça, esse processo que a gente está discutindo, vamos fazer rapidamente um caso clínico, tá certo? Para a gente poder ver como a gente faria esse manejo, como é que a gente pensaria esse paciente, tá? Então, nós temos um indivíduo de 72 anos, masculino, hipertenso e tabagista, procedente de Feira de Santana, que foi admitido em um pronto-socorro de uma unidade pública de saúde com queixa de uma dor torácica opressiva, iniciada a 1 hora, de moderada a forte intensidade, que radiava para o ombro esquerdo e estava associado a náuseas e sudorese profusa. Tá? Muito bem, quando a gente faz essa avaliação, automaticamente, quando atende esse paciente, rapidamente em sua cabeça, você já faz uma estimativa subjetiva. A gente pode fazer objetiva. Está vendo aqui que a gente pode estimar o risco para esse indivíduo, tá? Eu vou colocar esse indivíduo, veja, ele tem 72 anos, ele está aqui embaixo, tá certo? Ele tem uma apresentação que é típica, então ele é homem, ele tem aqui. Esse indivíduo, ele tem 94% de chance de estar realmente com a síndrome coronariana aguda, ou seja, de ele estar com uma ruptura, ou estar com a placa, uma presença de um trombo, ou com a placa muito grande, gerando sofrimento ao miocárdio, tá certo? 94,3%. Mas não é necessário que vocês decorem esses números. É necessário que vocês entendam apenas o sentido da coisa. Eu vejo esse paciente, é um homem, é idoso, aglomera fatores de risco e tem odotípica, eu sei que o risco é alto. Eu vou ter todo o cuidado com esse indivíduo, tá certo? Não que eu não tenha com os demais, mas eu tenho que estar com o sinal de alerta ligado para esse indivíduo. Muito bem. E para esse indivíduo que chega para você na UPA, para esse indivíduo que chega para você no hospital do interior,
esse indivíduo que chega para você numa emergência de hospital privado, o que é que você deve fazer? Claro, veja, tudo isso aqui, embora esteja segmentado, que esteja estratificado e dividido para facilitar um modelo pedagógico, para vocês entenderem o modelo, claro que tudo isso acontece em conjunto. Então, eu atendi um indivíduo, já pensei automaticamente, eu acabei de atender e falo, poxa, esse indivíduo tem uma alta chance de ser síndrome coronariana aguda. Eu poderia atender ele e falar, esse indivíduo tem uma chance muito alta de ser um TEP, pode ser uma dissecção aguda de aorta, mas eu terminei minha anamnese, fiz o meu exame físico e falei, é uma síndrome coronariana aguda. Se eu penso que é uma síndrome coronariana aguda, eu vou ter um cuidado com esse indivíduo, porque esse indivíduo tem um alto risco de morte súbita nas primeiras horas de apresentação. Ele morre de morte súbita. Então, o que é que eu preciso fazer para esse indivíduo? Eu pego um acesso para esse indivíduo, vou monitorar esse indivíduo, vou avaliar se ele precisa de oxigênio, eu vou observar se ele está com dor para usar nitrato, e eu vou fazer um AS para esse indivíduo. O eletro tem que ser rápido. Esse indivíduo, preferencialmente, se for possível, faça anamnese já na maca do eletrocardiograma. Se esse eletrocardiograma vai até o leito do indivíduo, deitou o indivíduo, monitorou o indivíduo, o eletro já está chegando e você vai fazer sua anamnese e seu exame físico enquanto o eletro está sendo colocado, para a gente não perder tempo. Quando a gente termina de fazer a nossa anamnese, quando a gente concluiu aquele exame físico direcionado, eu já estou com o meu eletrocardiograma na mão. Eu preciso ter esse eletrocardiograma feito rapidamente. Eu preciso que lá na recepção o porteiro saiba, a atendente saiba que o indivíduo com desconforto torácico, com algum mal-estar no tórax, ele precisa ter prioridade, ele precisa rapidamente entrar. Ele precisa rapidamente ter um eletrocardiograma realizado. Em 10 minutos, esse eletrocardiograma está realizado e ele está em suas mãos. Pegue esse eletrocardiograma rapidamente. Eu estou colocando aqui, claro, que quando você faz o pedido, solicita o eletrocardiograma no momento. Você já solicita a sua troponina, claro, tá certo? Você vai solicitar seu laboratório. Se tiver um raio-x que pode ir ao leito, você vai solicitar também, tá certo? Mas, bom, você tem o seu eletrocardiograma, o que eu vou fazer? Eu vou tentar categorizar esse eletrocardiograma em um de 3 grupos para facilitar o manejo desse paciente. Então, o primeiro modelo de eletrocardiograma é o eletrocardiograma com supra do segmento ST. Essa é a primeira preocupação que eu tenho. Eu pego um eletro e eu já penso, esse indivíduo tem supra, eu rapidamente vou olhar as paredes, eu vou olhar de D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eu vou olhar as paredes, a parede anterior, a parede lateral alta, a parede inferior. Eu vou avaliar se existe presença de supra. Se eu encontro a presença de supra em 2 derivações contíguas, ou seja, em 2 derivações que apontam para o mesmo território arterial, que aponta para a mesma parede, se eu tenho um supra em 2 paredes, em 2 derivações, esse supra precisa ser abordado, tá certo? Se eu tenho um indivíduo com síndrome coronariana aguda clínica, quer dizer, ele tem uma apresentação assim, e o eletro tem um supra, eu vou precisar fazer uma reperfusão precoce, porque a gente viu que o que está ali por trás desse supra do segmento ST é uma oclusão completa da artéria. A artéria está ocluída desse seu paciente, e se essa artéria está ocluída, quer dizer que não consegue irrigar um território do miocárdio. E se o miocárdio não recebe irrigação, vai morrer esse miocárdio, tá? Então, eu preciso rapidamente garantir a reperfusão, tá? E como é que eu vou garantir a reperfusão? De 2 modos. O melhor modo é a angioplastia primária. Se eu tenho um cateterismo disponível no seu hospital, ou se eu consigo transferir rapidamente um paciente para uma unidade que tenha disponibilidade de cateterismo, claro que eu vou fazer isso, desde que isso não atrase. Se for com uma diferença menor do que 1 hora, eu vou preferir fazer o cateterismo. Mas se eu não tiver aí essas condições, ou seja, você está numa UPA, você não tem um cateterismo disponível, você está num hospital que tem um cateterismo, mas o paciente está lá dentro fazendo um procedimento, eu não tenho como usar a máquina nesse momento, eu preciso garantir a reperfusão quimicamente. Eu vou fazer o quê? Trombólise. A trombólise é um ato importantíssimo no manejo desses pacientes.
eu vou trombolizar esse paciente. Em breve a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrar que um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumidamente novo, equivale à presença de um supra. Então, se esse indivíduo, o caso clínico, esse indivíduo chegou com aquele quadro clínico, eu faço um bloqueio de ramo esquerdo novo, e eu pergunto a ele, seu fulano, o senhor tem alguma doença do coração? Ele fala, doutor, que eu saiba, eu não tenho nada. Se ele me diz isso, eu presumo que é novo. E eu vou tratá-lo como um infarto com supra, tá certo? Então é importante que vocês, dentro do conjunto, dentro desse livro de eletrocardiograma que a Liga está promovendo para vocês, que vocês se debrucem um pouquinho sobre o entendimento do BRE, do bloqueio de ramo esquerdo, que isso é muito importante para vocês na emergência, tá certo? Muito bem, mas esse eletro ele pode ter um infra do segmento ST ou inversão da onda T. E nós já vimos naquele padrão histopatológico que o infra do segmento ST ou inversão da onda T equivale a um indivíduo que tem uma ruptura ou que tem uma oclusão parcial da coronária. É um indivíduo de alto risco. Então, nós vamos fazer uma série de medicações que eu já vou citar para vocês e esse indivíduo vai para o cateterismo, tá? Uma outra possibilidade, então, nós teríamos um infarto com supra ou bloqueio de ramo esquerdo novo, nós teríamos um eletro com infra do segmento ST ou inversão da onda T, ou nós teríamos um eletro normal ou próximo do normal. Se esse eletro é normal, quer dizer, eu não vejo nenhuma alteração, não está suprado, não tem infra, não tem inversão de onda T, pode ter uma alteraçãozinha discreta. Se esse eletro é normal ou perto do normal, aí eu fico na dúvida. Será que esse indivíduo ele tem alto risco ou não? Eu não tenho certeza. Se o indivíduo tem um supra, ele tem alto risco. Bom, então se esse indivíduo ele tem um ST, nós já definimos o risco. É alto risco esse indivíduo e ele vai seguir todo o nosso protocolo em relação à reperfusão, às medicações e ao cateterismo. Se ele tem um infra do segmento ST, inversão da onda T, no eletrocardiograma, já está definido o risco. É de alto risco esse paciente. Eu não preciso de mais nada. Ele vai seguir o rumo com as medicações que eu vou citar para vocês e vai fazer o cateterismo. Mas se esse indivíduo ele tem um eletro normal ou perto do normal, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se esse indivíduo tem alto risco, se tem moderado risco ou baixo risco de ter morte súbita ou de desenvolver algum evento grave. Eu preciso da troponina para esse indivíduo. Claro que todos vão ter a troponina feitas, mas nesses dois primeiros grupos, a troponina tem pouca influência para mim, porque já está definida a estratificação de risco e eu já sei o que é que eu vou fazer com o paciente. Mas a troponina, nesse terceiro grupo do eletronormal perto do normal, é fundamental. Se a troponina vier positiva, eu considero esse indivíduo de alto risco e jogo ele para esse fluxo do meio. Se a troponina vier normal, quero dizer o seguinte, se eu doso 2 troponinas pelo menos, com uma duração, a diferença de tempo de pelo menos 3 horas entre cada uma, 3, 4 a 6 horas, cada serviço adota um período, mas se eu faço 2 troponinas sequenciais, pelo menos 2 troponinas sequenciais, essas troponinas não se elevam, não caem, se ela não faz uma curva, eu fico na dúvida desse paciente, eu falo, poxa, o eletro não me ajudou, a troponina não me ajudou, eu tenho um indivíduo de alto risco aí, tenho um paciente de baixo risco, eu devo aplicar um score de risco, um score TIME ou score GRACE, algum score de Braunwald, então a gente aplica um score. Onde é que eu vejo esse score? Esse score a gente baixa. Então a gente baixa o seu aplicativo no seu smartphone, se não quiser baixar, bota lá na mesinha da emergência, bota com um plástico, deixa lá, bota atrás do prontuário, bote na parede, onde vocês quiserem, de uma forma que seja fácil. E rapidamente o indivíduo chegou com doutorasco, o eletro está normal, a troponina está normal, eu aplico rapidamente o score de risco e avalio se esse score dá moderado a alto ou se dá baixo. Se o score de risco der moderado a alto, mesmo com o eletro normal, mesmo com a troponina normal, eu vou colocar ele no fluxo de alto risco. Ele vai usar todas as medicações que eu já vou citar para vocês e vai para o cateterismo. Se eu faço, o eletro está normal, a troponina está normal, o score está de baixo risco, idealmente eu devo complementar com mais um teste funcional, se eu tiver isso disponível. Então, se na sua unidade tem alguém que faça um teste de esforço, antes de dar alta para esse indivíduo, faz um teste de esforço. Se eu tenho uma cintilografia, eu posso fazer uma cintilografia.
Se eu tenho uma tomografia, eu posso fazer uma tomografia coronariana, tá certo? E aí eu verifico se existe alterações ou não. Então, idealmente, quando eu faço eletro normal, troponina normal, aplico o meu score e faço um teste funcional e está tudo normal, a chance de eu falar, de eu dar alta para esse paciente, pense sempre o seguinte, de dar alta para o pai do seu amigo e esse pai ir para casa e não ter nada em casa, é muito alto. Provavelmente ele não vai ter nada, a chance dele ter alguma coisa é muito baixa. Se a gente negligenciar cada passo que a gente negligencia, nesse fluxo, maior a chance de você dar alta para o indivíduo e ele ter algum evento grave ou fatal em casa. Então, o ideal é que a gente siga tudo isso, porque está associado a um menor risco de evento para o seu paciente, tá certo? Muito bem. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a trombólise, tá certo? Como é que eu vou manejar esse paciente? Ele chegou com uma síndrome coronariana aguda, é aquele idoso que a gente mostrou ali, ele chegou com uma síndrome coronariana aguda, tem menos de 12 horas, porque a reperfusão só faz sentido em menos de 12 horas. Pode ser feita entre 12 e 24 horas, se o indivíduo estiver ainda muito sintomático, mas o ideal é que o indivíduo chegue na emergência com menos de 12 horas. Daí a importância de você ressaltar para os seus pacientes todos, quando vocês atenderem no ambulatório de vocês, quando vocês atenderem no PSF de vocês, quando vocês atenderem um paciente no hospital de vocês, que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem dislipidemia, que fumam, nas orientações gerais, não esqueçam de avisar ao paciente quais são os sinais de alerta que devem levá-lo à emergência rapidamente. Isso faz parte da consulta de prevenção. No paciente hipertenso, termina a sua consulta, diga para ele, se você sentir algum desconforto torácico, não fique em sua casa, vá à emergência. É importante que vocês orientem isso, porque ele não sabe. E a gente vai esperar que momento para dizer a ele, depois que ele teve. Então a gente tem que falar isso no cenário da prevenção primária, é o paciente assintomático no ambulatório de prevenção, no PSF, na unidade de saúde da família, ou então na sua enfermaria. Qualquer paciente que você tiver acesso, dê sempre os alertas. Se você tiver um desconforto torácico, chegue à emergência. Porque se esse indivíduo tiver um desconforto torácico, ele chegar na emergência rápido, a gente pode salvar a vida desse cara, a gente pode fazer com que as sequelas e as complicações tardias sejam mínimas. Então é desejável que ele chegue rápido na emergência. Se ele chegou rápido na emergência, a gente faz um eletro rápido também, porque quanto mais rápido, eu vou mostrar para vocês a importância do tempo no impacto, no resultado. Então, quanto mais rápido eu faço isso, melhor para o músculo do coração, melhor para a redução de eventos, tá bom? Então, esse paciente chegou, eu fiz o eletrocardiograma rapidamente, identifiquei que tem um supra, eu vou trombolizar esse paciente, tá certo? Eu preciso trombolizar esse paciente com rapidez. Eu peço logo o meu trombolítico, tá certo? Seja onde ele estiver. Se ele tiver, não precisa estar na UTI, não. Onde ele estiver, a gente deve trombolizar esse paciente, tá certo? Pode ser trombolizado na ambulância, na sua emergência, onde você estiver, tá certo? A gente deve trombolizar esse paciente. Se eu tenho um eletro indicando supra, não perca tempo, tá certo? Ah, porque eu pedi uma vaga, estou esperando surgir. Não, tromboliza esse paciente, depois você faz alguma coisa. Não pode perder tempo com esse paciente, tá? Bom, você fez o trombolítico, que pode ser tenecteplase, pode ser streptokinase, que a gente encontra largamente nessas emergências. Fez o seu trombolítico na veia, o tenecteplase é bolos, é muito simples. Você pega o peso, tem miligramas, pede para fazer em bolos. X gramas em miligramas em bolo, 30 miligramas em bolos. É muito simples de fazer. O trombolítico, a streptokinase, a gente precisa fazer uma diluição. Então, você bota em 250 ml de soro, bota para correr em 30 minutos, bota para correr em 1 hora. Idealmente, bota para correr em 30 minutos, tá certo? Fez o seu trombolítico, a gente precisa checar se você alcançou a reperfusão. Porque o objetivo da gente na emergência não é dar o trombolítico. O meu objetivo é garantir a reperfusão. O trombolítico não é o meu objetivo, é o meu meio. Então, eu faço o meu trombolítico e em 90 minutos eu vou conversar com o meu paciente, vou ver se a dor dele no peito melhorou. Seu fulano, como é que está o senhor? Está melhorando ou está piorando? Eu estou melhorando, doutor, graças a Deus, ótimo. É um sinal clínico de reperfusão, quer dizer, parece que as coisas estão dando certo. Eu vou pegar e fazer um novo eletrocardiograma com 1h30, 90 minutos. Eu vou pegar o eletro da entrada desse paciente, o eletro de 90 minutos, depois do trombolítico, e vou comparar.
Vou comparar o quê? Eu vou pegar aquela derivação que tem um supra maior de todos. É aquela derivação. Se foi o D3, eu vou comparar o D3 antes e depois. Se for o V2, eu vou pegar o V2 antes e depois. Eu quero que aquele supra caia pela metade. Tem uma redução de pelo menos 50% daquilo que era anteriormente. E eu vou ver se eu consegui isso. Então, conversei com o meu paciente, ele falou, graças a Deus, doutor, eu estou bem. Ótimo, maravilha. E eu vejo o eletro reduzir o supra, eu falo assim, bom, eu fiz o trombolítico e consegui a reperfusão. Ou seja, trombólise com sucesso. Eu fiz uma trombólise com sucesso. Se isso não acontece, se esse indivíduo ele mantém a dor, se ele piora a dor, se não há aumento, se não há redução desse supra, ou se a redução do supra é mínimo, quer dizer que aquilo que eu fiz não deu certo. Mesmo que eu tenha administrado o trombolítico, eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Eu preciso urgenciar esse cateterismo desse paciente. É um indivíduo de muito alto risco. Eu não posso perder tempo com esse paciente. Eu preciso pegar o meu telefone e ligar para o colega e falar, fulano, Raí vai fazer cardiologia, aí eu ligo para Raí e falo, Raí, vem cá, eu estou com um paciente aqui, rapaz, chegou com dor torácica, tem 3 horas, eu fiz o trombolítico, não consegui reperfusão, ele está com dor, me ajude, me consiga a vaga aí na sua unidade para eu transferir esse paciente. Aí fala assim, eu vou conseguir aqui agora. Ou seja, a gente precisa ser proativo para tentar ajudar esse paciente, a gente não pode se perder dentro da burocracia do sistema, de mandar fazer a regulação e ver quando é que aparece essa vaga. Pega o telefone e liga, depois resolve a parte burocrática, tá certo? É assim que eu tenho visto aqui, é assim que a gente tem conseguido aumentar o sucesso e reduzir esse tempo de espera, tá certo? Primeiro faça o contato, tente entrar nas redes de amizade que vocês têm, não percam isso não, tá certo? Então, muito bem, vocês fazem o trombolítico e verificam se existe critério de reperfusão ou não. Não devem esquecer das medicações adjuvantes, são muito importantes. Então, meu objetivo, então, eu vou fazer o acesso venoso, eu vou fazer o MONA, eu vou botar monitorização, oxigênio, nitrato AS, eu vou fazer o meu eletrocardiograma. Mas eu vou botar as medicações adjuvantes. Quais são as medicações adjuvantes? Heparina, S, clopidogrel, estatina, EC e beta-block. Tá certo? Então, eu vou avaliar se esse paciente, se tiver menos do que 75 anos, eu vou fazer uma dose venosa, uma dose em bolos de 30 miligramas, e vou seguir com 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas da inoxaparina, chamada de Clexane. Eu vou fazer o AS, 2 ou 3 comprimidos mastigados, tá certo? Como dose de ataque, e sigo com 100 miligramas por dia. Eu vou fazer um segundo antiplaquetário para esse paciente, tá certo? Em geral, a gente tem feito nos hospitais públicos, a gente tem feito nas unidades públicas o clopidogrel. Então, em geral, a gente faz 4 comprimidos, se o indivíduo tiver menos do que 75 anos, depois a gente segue com 1 comprimido por dia. Um ataque de 4 comprimidos, quer dizer, dose inicial de chegada, 4 comprimidos, e sigo com 1 comprimido por dia, tá? Eu vou usar estatina para esse paciente na dose máxima permitida, independente do colesterol. Eu vou usar a dose máxima. No serviço público da gente, em geral, a gente tem simvastatina, alguns têm atorvastatina é melhor. Se eu tiver atorvastatina de 80, é o melhor cenário possível. Se eu tiver só simvastatina, eu vou usar simvastatina de 40, que é a dose maior, certo? Eu vou usar o inibidor de ECA, tá certo? Ou BRA, para esses pacientes, tá? Aqui, habitualmente, a gente tem um enalapril, em torno de 2,5 a 20 miligramas, a 40 miligramas por dia, costuma ser assim a dose total por dia, tá certo? E a gente usa um beta-bloqueador, que em geral aqui em Feira de Santana a gente tem usado um metoprolol, succinato de metoprolol, e a gente tem utilizado entre 25 a 200 miligramas, mas você pode usar um outro beta-bloqueador, vocês podem usar um outro inibidor de ECA. O importante é que esse conjunto de medicações sejam analisadas e veja se seu paciente tem alguma contraindicação. Se não tiver contraindicação, faça todas essas medicações dentro do possível, não precisa ser tudo junto, a gente pode fazer durante a internação desse paciente, mas idealmente a gente faz na prescrição de entrada para que não se perca nada durante a internação, tá certo? Muito bem. Então, nesse paciente da gente, esse aqui é um caso real, tá certo? Esse aqui é um caso real de unidade pública daqui de Feira de Santana, um caso que a nossa equipe atendeu, tá certo? Então, veja aqui que existe um supra bem importante em D2, em D3, em AVF, tá certo? Em D2, em D3 e AVF. Esse indivíduo foi para emergência, foi visto por um emergencista, o emergencista
fez o V3R, fez o V4R, fez o V7, fez o V8, fez as outras derivações que não estão presentes, porque aqui o ideal da gente é apenas a questão didática, mas não tinha contraindicação, o paciente foi trombolizado, mas não teve sucesso na trombólise. Tá certo? Ele não teve sucesso, ele foi trombolizado, com 90 minutos avaliou se houve o supra. Eu olhando esse eletrocardiograma, veja se vocês conseguem olhar aí e verifique qual é o supra na interpretação de vocês. O supra costuma ser significativo acima de 1 milímetro, tá certo? Eu tenho a impressão que D3 aqui tem um supra maior, tá bom? Aparentemente aqui ele está com mais ou menos 4, 5 milímetros aqui aproximadamente. Então eu queria que em 90 minutos esse supra tivesse com 2 milímetros, com 1 milímetro, ou tivesse normal, tá certo? Infelizmente esse indivíduo não teve a reperfusão. Isso quer dizer que a artéria dele está ocluída completamente, tá certo? Existe uma correlação entre a presença, a parede do supra e a artéria comprometida, tá? Então, quando a gente tem as derivações inferiores com supra, a gente sabe que a coronária direita provavelmente vai estar obstruída, tá certo? Então, nesse caso, a gente encaminhou esse indivíduo com cateterismo. Veja que a artéria coronariana dele estava praticamente ocluída, tá vendo? Quer dizer, totalmente ocluída aqui, tá certo? Passava um pouquinho, aí dá um fluxo distal aqui, mas praticamente está toda ocluída nessa parte daqui, tá bom? Então a gente teve um infarto de parede inferior, com oclusão da sua porção proximal, e a gente fez uma angioplastia. Como é que ficou a artéria? A artéria, a gente conseguiu garantir a reperfusão, tá certo? Foi uma artéria importante, a gente conseguiu fazer essa angioplastia taquiprimária, mas nesse caso foi pós tentativa de reperfusão, e o paciente acabou, ao final, sem sequelas no ecocardiograma, tá certo? Graças a Deus, deu tudo certo, as condutas do médico de emergência foram adequadas, reconheceu rapidamente, o eletrocardiograma foi feito rapidamente, a trombólise foi feita rapidamente, as medicações de suporte adjuvantes foram feitas todas, tá certo? Então, houve uma diligência, um cuidado muito grande da emergencista, que era um clínico, tá certo? Graças a Deus a gente teve alguém com preparo para poder fazer essa assistência. Esse paciente, graças a Deus, evoluiu bem, sem complicações, que a melhor coisa que existe é o paciente voltar para sua casa, você falar para a filha do paciente, para a esposa, para o pai do paciente que ele está bem, está indo para casa, que o coração dele está bom, tá certo? Então, isso é coisa maravilhosa e a gente precisa contribuir para que isso aconteça. Então, muito bem, como é que funciona a questão da indicação do cateterismo, tá certo? Nós temos um cateterismo que é feito de forma imediata para aquele indivíduo que tem angina refratária, se esse indivíduo ele não melhora da dor, como eu já chamei a atenção para vocês, se ele piora, se ele faz congestão pulmonar, edema agudo de pulmão, se ele faz falta de ar, tá certo? Se esse indivíduo ele faz arritmia ventricular grave, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, se ele tem uma instabilidade, hipotensão, desorientação, se esse indivíduo for muito grave, a gente não pode perder tempo, tem que ser rápido na realização do cateterismo, tá certo? Muito bem, nós vamos lembrar para vocês que nem sempre é um infarto com supra, tá certo? Eventualmente nós temos um indivíduo com um eletrocardiograma normal, pouco alterado, ou com infra e com inversão da onda T, ou eventualmente sem nenhuma alteração muito importante, nós temos uma troponina elevada, tá? Então, a elevação da troponina precisa acontecer, quer dizer, eu preciso de uma característica dinâmica dessa troponina. Ou ela vai subindo com o passar do tempo, ou ela vai caindo em relação ao tempo, ou ela precisa assumir o quê? Uma curva, onde ela sobe, chega no pico e ela cai. Então, na medida que eu vou fazendo as troponinas, vou repetindo a troponina, eu tenho que fazer uma curva. Então, é a presença da curva que me dá a certeza de tratar-se de um infarto, dentro, claro, de um contexto clínico, tá? Eu quero lembrar vocês que a troponina elevada não quer dizer infarto. Existe uma série de doenças que elevam troponina. Então, a troponina é considerada como indicador de infarto se ela, primeiro, é dentro de um contexto de síndrome coronariana aguda, quer dizer, se a minha suspeita inicial, se o motivo da admissão é essa, e segundo, se ela faz uma curva compatível. Eu lembro que insuficiência cardíaca causa elevação de troponina, embolia pulmonar faz elevação de troponina, infecções sistêmicas, sepse, fazem elevação de troponina, arritmias fazem elevação de troponina, doenças valvárias fazem
troponina, AVC pode fazer elevação de troponina, insuficiência renal faz elevação de troponina. Então, perceba a quantidade de doenças que elevam troponina. Então, não fiquem fazendo troponina aleatoriamente para qualquer indivíduo, porque ela pode subir por uma série de condições e você não sabe o que é. A troponina, portanto, ela deve complementar, é um exame complementar. Quer dizer, eu suspeitei e eu faço o exame para poder confirmar se sim ou se não. Ele não é um exame de check-up, é um exame de rotina. É um exame que é feito dentro de um contexto muito específico. E lembrar que troponina elevada pode ser outras doenças, que não apenas a doença isquêmica, certo? Então, aqui para vocês, é para vocês perceberem aqui como é que a gente pode fazer a administração de streptokinase, de tenecteplase. Isso aqui você pega na internet, aí dá um Google, você pega isso aí, não é difícil, tá certo? Você pode ter uma fotografia disso no seu celular, você pode ter um bulário no seu celular, então não tem problema nenhum, tá? Lembrar sempre que dentro das medicações adjuvantes, a gente deve avaliar a elegibilidade para heparina, AS, clopidogrel. Se você tiver no hospital privado, pode ser algum outro anticoagulante, tá certo? Ou antiplaquetário, estatina, IECA, beta-bloqueador, tá certo? Lembrar, portanto, essa aqui é a dose das medicações. Se vocês quiserem fazer um print da tela de vocês, se vocês quiserem fazer uma fotografia, ajuda. Caso contrário, você pode encontrar isso na nossa diretriz, você pode encontrar isso também no Google, tá certo? A gente deve avaliar elegibilidade para esse conjunto de medicações que pode ter impacto em mortalidade, tá bom? Veja que eu não botei nitrato, outras questões, porque eu quis trazer apenas aquelas medicações que podem ter impacto em termos de morte cardiovascular e eventos clínicos importantes, tá? Muito bem, eu quero também lembrar para vocês, a gente vai chegando ao final aqui, tá certo? Me disseram que eu teria em torno de 1 hora aproximadamente para poder concluir essa aula, talvez um pouco mais, um pouco menos. Como Rai fez uma introdução, me deixou um espaço ainda além dessa 1 hora aqui, né? Então, acho que eu tenho mais, talvez, 10 ou 15 minutos, se vocês me permitirem, para a gente fazer a conclusão desse raciocínio, tá? Eu quero dizer para vocês, por exemplo, quando a gente prescreve o clopidogrel, quando a gente passa essa prescrição assim para vocês, algumas pessoas ficam com aquela ideia de que é uma receita de bolo, entendeu? E a gente pensa assim, o nosso pensamento é meio dicotômico, né? A gente pensa, eu faço ou eu não faço, eu prescrevo ou não prescrevo. Se eu prescrevo, o paciente vai ter benefício ou não vai ter benefício. Quando, na verdade, a gente percebe que não é assim que a coisa funciona, tá certo? Nem tudo que a gente faz traz benefício, e mesmo que aquilo que a gente faz traz benefício, nem todo mundo vai poder alcançar esse benefício, tá? Então, como uma forma de ilustrar, por exemplo, o efeito do clopidogrel no infarto com supra, eu estou trazendo para vocês o estudo Clarity, tá certo? O estudo Clarity, então, ele fez a adição do clopidogrel à aspirina no cenário de terapia fibrinolítica, tá certo? Um estudo que foi de 2005 e foi ele que gerou a indicação do clopidogrel no infarto com supra, tá? Então, o clopidogrel no infarto com supra, ele traz benefício. Esse benefício qual é? É um benefício muito grande, um benefício pequeno, todo mundo tem benefício, uma parte tem benefício, e quem tem benefício, qual é a intensidade de benefício, qual é a quantidade de benefício que esse indivíduo tem? Então, são questões importantes que a gente precisa estar o tempo todo pensando, entendeu? Então, eu vou fazer algum tratamento para o meu paciente, qual é a chance de benefício, e se tiver benefício, qual é a intensidade desse benefício? A gente precisa estar sempre pensando assim, porque a nossa mente gera armadilhas, tá certo? E a gente precisa estar vacinados contra essa armadilha. Uma das armadilhas é achar que o benefício que eu gero é muito grande, a gente sempre supervaloriza, a gente magnifica demais os benefícios do tratamento, e às vezes a gente reduz muito o pensamento do risco, né? A gente subvaloriza o risco. Então, aqui é um exercício simples, apenas para a gente poder passar essa ideia para vocês, aproveitar a oportunidade para vender meu peixe aqui também, certo? Então, veja só, olha, esse estudo aqui, essa é a tabela de resultados do Clarity, tá certo? Lembrando que o Clarity, portanto, é o uso de clopidogrel associado a S trombolítico no paciente com supra. O grupo de indivíduos que usou clopidogrel, ele teve aqui 15%
de evento, está aqui. Então, nós tivemos aqui 15% de eventos no grupo de clopidogrel, tá certo? No grupo que usou placebo, a gente teve 21,7%, tá? Então, aqui eu tive uma redução de risco, 1 menos 0,64 dá 36%, dá 0,36, que é 36%. Então, eu saí de um risco de 21,7%, desci para 15%, isso equivale a uma redução do risco relativo de 36%. Geralmente, as coisas de medicina, em torno de 30 e poucos por cento mesmo, o impacto relativo que ele alcança, tá certo? Em torno de 30 e poucos por cento. Então, mas isso equivale a uma redução do risco absoluto de 6,7%. Como é que eu sei isso? Eu fiz a subtração de um pelo outro. 21,7% menos 15%, eu encontrei o benefício específico da medicação. Então, quando eu uso o clopidogrel, eu reduzo em 6,7% a taxa de evento. Aqui, nesse caso, foi um evento combinado, tá certo? E aí, o seguinte, eu posso calcular o número necessário para tratar, chamado de NNT. Se eu dividir 100 por 6,7, eu encontro mais ou menos 15. O que isso quer dizer? Que eu preciso aplicar clopidogrel em 15 pessoas para que uma pessoa tenha benefício, tá certo? Ou seja, qual é a chance de eu passar clopidogrel e a pessoa ter benefício? Vamos pensar que é 1 para 15, tá certo? E se ela tiver benefício, se ela tiver dentro desse grupo aí, se ela for uma beneficiária, qual é o benefício dela? Ela vai reduzir 6,7% do ponto de vista individual. O risco dela cai 6,7%. Então, ela tem 1 para 15 de ter algum benefício, e qual é o benefício? Uma redução de 6,7%, tá certo? O que é que vocês acham desse benefício? É um benefício grande? É um benefício moderado? É um benefício pequeno? Como é que vocês acham isso? Fica aí só para a gente ficar pensando, tá certo? Eu costumo fazer isso para tudo, eu sempre monto essa tabelinha para tudo e no final eu paro e fico pensando, será que isso é muito, isso é pouco, isso é médio? Se fosse o que eu achava a respeito disso? Isso vai gerando reflexões na gente. É importante a gente olhar essa tabela, fazer esse cálculo e saber qual é a chance de eu ter um benefício, é 1 para 15. E se eu tiver o benefício, qual é a magnitude desse benefício? É uma redução de 6,7%. E aí você faz o seu pensamento, você reflete um pouquinho sobre aquilo que está sendo sugerido para você ou aquilo que está sendo, que você está sugerindo para outras pessoas. Muito bem, de tal modo que esse benefício do tratamento trombolítico também vai variar muito, principalmente em relação ao tempo de início dos sintomas. Daí a importância da gente ser rápido, daí a importância de vocês, prestem bastante atenção, certo? Se vocês atendem alguém hipertenso, que não tem nada, está no seu ambulatório, vocês precisam, ao final, falar para o cidadão hipertenso, é um fator de risco. Se o senhor sentir algum desconforto no peito, você precisa ir imediatamente a uma emergência, a uma UPA, a uma policlínica, a um setor de emergência, tá certo? Vocês precisam colocar isso na rotina de vocês. Não esqueçam isso, tá certo, gente? Não esqueçam isso, de colocar esse alerta para uma orientação, sinais de alerta para a ida à emergência, tá? Um indivíduo que tem algum fator de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, dislipidemia, idade acima de 45 anos, homens, história familiar, tá certo? Então, sempre alertar. Se o indivíduo ele chega muito rapidamente, eu consigo salvar 65 vidas para cada 1.000 que eu atenda, tá certo? Então, eu trombolizo, trombolizando, eu reduzo 65, eu salvo 65 vidas. Mas veja, se eu reduzo de 1 hora, quer dizer, se eu aumento de 1 para 6 horas, olha, sai de 65 para 30 vidas. Ou seja, 35 pessoas vão morrer só porque demoraram um pouquinho para chegar na emergência, certo? Se ele chega até 12 horas, 20 vidas. Se depois de 12 horas é que eu já não tenho certeza se eu tenho vidas salvas, a gente fica com um pouco de dúvida, tá bom? Ou seja, a questão de tempo é fundamental, tá certo? Então, sinais de alerta para infarto e os sinais de alerta para AVC é fundamental, porque o AVC também ele deve ser trombolizado, ele deve ser reperfundido da mesma forma que o infarto. Então, sinais de alerta para AVC, sinais de alerta para infarto, deve sempre estar incluído dentro da sua anamnese, está dentro do seu atendimento na prevenção primária. No indivíduo bem, sem ter sintoma nenhum, tá certo? Passem sempre os sinais de alerta. E lembrar, por fim, que existem as complicações do pós-infarto, tá bom? Nós temos aquelas complicações que são mais imediatas e aquelas complicações que são mais tardias. Claro que quanto mais rápido o indivíduo chega, quanto mais rápido eu faço a reperfusão,
Quanto maior for o sucesso do meu tratamento, menor, claro, é a chance de complicações. E o inverso é verdadeiro. Se o indivíduo chega muito tardiamente, se o tratamento não é feito adequado, o risco de complicações aumenta. Quais são as complicações em geral? As complicações mais precoces, a principal causa de morte desse indivíduo nas primeiras horas do infarto é morte súbita, tá certo? O indivíduo ele vai fazer uma arritmia ventricular fatal e ter morte, tá certo? Então, monitorização desse indivíduo é muito importante. A UTI está aí mostrando as unidades coronarianas reduziram muito a morte cardiovascular, basicamente pela observação. É um indivíduo de alto risco, ele está bem, não está sentindo nada, mas como há risco, ele fica sob observação. Se ele faz uma arritmia ventricular, eu posso atuar rapidamente e evitar fazer minhas manobras, fazer a minha terapia de choque e reverter esse evento. Passadas as primeiras horas, a gente pode ter arritmias, a gente pode ter insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico, a gente pode ter, pela paralisia da musculatura, formação de trombos cavitários, podemos ter algumas arritmias, podemos ter formação de aneurisma, tudo isso formando trombos e gerando AVC. A gente pode ter infartos transmurais, gerando ruptura, insuficiência mitral, ruptura de cordoalha, ruptura de ventrículo, ruptura de septo, tá certo? E tardiamente a gente pode ter uma espécie de pericardite que pode acontecer após infartos muito grandes, tá certo? Então, esse aqui é o contínuo, desde aquela fase inicial da formação da placa até o evento agudo e o atendimento do evento agudo, e por fim são as complicações tardias, tá? Eu encerro aqui a minha apresentação dentro do período estipulado pelos colegas aí da Liga, tá certo? Agradeço a atenção de todos e fico à disposição de vocês. Show, professor. Primeiramente, nós agradecemos pela sua participação, ela foi muito elucidativa, e nós vamos começar agora o momento das dúvidas, certo? Vou ler a primeira dúvida aqui que mandaram. Doutor, se o paciente tiver um ECG com padrão de onda T plus minus em V2 e V3, que conduta devo adotar? Essa alteração eletrocardiográfica, essa alteração da repolarização é muito sugestivo de doença isquêmica, tá certo? Então, não é um supra, tá certo? É uma alteração isquêmica, quer dizer que a onda P desse paciente ele tem um formato sinusoidal, tá certo? Então, nesse indivíduo você deve ficar mais atento ainda, você vai seguir aquele fluxo normal. Esse é um eletrocardiograma que você vai colocar ali no meio, uma alteração isquêmica, tá certo? Então, esse indivíduo, ele não vai ser trombolizado, você vai ver a troponina para ver se eleva ou não. Se elevar, é um infarto sem supra. Se não se elevar, deve ser uma angina instável. Você vai fazer aquelas 6 medicações, heparina, ciclopidogrel, estatina, EC, beta-bloqueador, e esse paciente ele vai para o cateterismo. Certo. Segunda pergunta. Eu faço angiografia / angiotomografia em todo paciente com infarto sem supra ou angina instável? Bom, veja, em tese sim, tá certo? Todo paciente com angina instável de moderado a alto risco e todo paciente com síndrome, com infarto sem supra, em tese ele deve fazer o cateterismo, tá certo? Para não sair um pouco dessa ideia de possibilidades, de que a coisa não é sim, sim, não, não, há uma possibilidade. O cateterismo reduz o risco de eventos futuros desse indivíduo. Então, é um diagnóstico, eu faço um cateterismo, eu posso identificar um padrão arterial muito grave desse paciente. Claro que encontrar algo gravíssimo não é tão comum assim, tá certo? Então, mas há uma chance do indivíduo não fazer o exame e ficar bem. Mas, em tese, a gente recomenda que o cateterismo seja feito em todo o indivíduo, tá bom? Ele pode, de repente, declinar, mas a recomendação é que se faça porque está associada a menor taxa de eventos no futuro. Não quer dizer, entretanto, que se o paciente se negar a isso, se ele falar assim, olha, Edivaldo, eu não quero fazer o cateterismo, entendeu? Por algum motivo até emocional, meu irmão passou por isso e faleceu, meu vizinho, eu não quero fazer. Se você não percebe nenhum sinal de gravidade, é possível você seguir um tratamento conservador, desde que esse seja a vontade do seu paciente, e pode ser que dê certo, tá certo? Não quer dizer necessariamente que se ele não fez o cateterismo, ele vai ter uma complicação e vai morrer. Ele pode ficar muito bem, melhor do que a gente, porque tudo é probabilidade, tá certo? O cateterismo é um caminho com menor risco, mas não quer dizer que vai dar tudo certo. Mas a gente deve sempre seguir o caminho melhor.
A gente não sabe o que vai acontecer, a gente só escolhe o caminho. Lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Mas se ele não quiser, é possível o seu tratamento clínico. Certo. Terceira pergunta, se o paciente já faz uso de ECA ou BRA, podemos prescrever a dose habitual dele durante a internação? Antes disso, eu quero mostrar algo importante aqui para você, viu, Rai? Pode Você mostrar, está conseguindo ver, professor? Você está conseguindo ver aqui a minha tela? Rai? Tudo bem, Rai não está participando aqui, não está ouvindo, não. Oi, professor. Compartilhou aí? Você está conseguindo me ver, Rai? Você está me vendo aí? Vocês estão conseguindo me ver? Eu ainda não vi. Será que minha câmera não está ligada? Nós estamos vendo, professor. Ah, estão vendo? Ótimo, então tá bom. Então é o seguinte, aí estava fazendo uma brincadeira com você, eu estava mostrando o escudo da liga, tá certo? Da LACPOL, tá? Só uma brincadeira. Então, você fez uma pergunta aí que, desculpa, eu acabei me fugindo aqui um pouquinho. Repete sua pergunta aí novamente. Certo. Repita a pergunta. Se o paciente já faz uso de ECA ou BRA, podemos prescrever a dose habitual dele durante a internação? Sim, claro. Veja, olha, o paciente que faz uso de medicações crônicas deve ter suas... A não ser que haja um motivo para modificação ou suspensão ou troca, as medicações crônicas devem ser mantidas, tá bom, gente? Então, se o paciente ele faz uso da medicação A, B e C e ele internou para fazer uma cirurgia, eu mantenho as medicações A, B e C, a não ser que haja uma indicação para modificação. Se o paciente faz o uso de enalapril, e ele interna com infarto, eu mantenho o enalapril do paciente, tá certo? A não ser que haja um motivo para mudança. Os inibidores de ECA, ele tem efeito de classe, eu posso usar qualquer um, tá certo? Haveria, por exemplo, nesse cenário específico da síndrome coronariana, a necessidade de troca, por exemplo, de um beta-bloqueador se o indivíduo evoluísse com insuficiência cardíaca, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, né, uma insuficiência ventricular esquerda, porque eu tenho 3 beta-bloqueadores para usar nesse cenário, que é o bisoprolol, o metoprolol e o carvedilol. Então, se esse paciente ele chega usando a atenolol, eu troco, há uma indicação para troca. Mas se não existir essa questão específica, a gente deve manter as medicações de uso domiciliar, porque eu já sei que ele não teve efeito colateral, ele teve boa tolerabilidade, ele já está acostumado à medicação. Se não houver uma justificativa para a troca, deve ser mantido. Beleza. Quarta pergunta. Paciente com supra em ECG, com quanto tempo depois da chegada do paciente não adianta mais fazer trombolíticos? Até 12 horas é o período ideal, tá certo? É possível você trombolizar entre 12 e 24 horas, sobretudo se o paciente tiver persistência de supra e sintomas isquêmicos. Então, o cara chegou com 14 horas e o cara está com muita dor no peito, o supra ainda está presente, é um indivíduo que merece a gente tratar. Se é uma parede grande, eu estou é uma parede anterior, então são condições específicas, mas o ideal é esse paciente chegar cedo na emergência, porque o benefício, quando a gente analisou ali número de vidas salvas e número de complicações, quanto mais rápido a gente faz isso, melhor, tá certo? Mas se o paciente chegar até 12 horas, está certo a trombólise. Se chegar entre 12 e 24 horas, você deve individualizar a situação. A partir de 24 horas, a gente não faz mais. Certo. Outra pergunta aqui, outro comentário. Entendi que devo agir o mais rápido possível, mas em até quanto tempo, após o início da dor torácica em um paciente com infarto agudo miocárdio com supra de ST, eu posso realizar angioplastia primária ou infundir trombolítico? Existe uma janela terapêutica como no AVE? Tem sim, acabei de fazer a resposta. Essa resposta do anterior é exatamente a mesma pergunta, tá certo? Nós temos, então, a janela de 12 horas para a gente poder fazer a nossa intervenção de reperfusão, seja trombolítico, seja angioplastia primária. A gente pode estender de 12 a 24 horas, assim, individualmente, você deve fazer uma análise individual, sobretudo se tiver uma grande área em risco, indivíduos com sintomas persistentes, com presença de supra persistente, a tendência da gente é a gente fazer a reperfusão angioplastia primária ou trombolítico, e a partir de 24 horas a gente não faz. A gente faz o cateterismo com vistas a fazer a angioplastia, mas não dentro do cenário de angioplastia primária.
tá certo? Que a gente vai fazer um cateterismo para avaliar como é que é o padrão arterial e fazer o tratamento se existir alguma obstrução, mas aquela parede que estava sob risco, provavelmente ela vai se tornar inviável ou tem alto risco de estar inviável, tá certo? Certo. Uma pessoa mandou aqui, após o atendimento na emergência e alta do paciente, eu devo manter as 6 medicações nesse paciente por quanto tempo? As medicações em geral é para a vida inteira, tá certo? Você pode fazer um ajuste dependendo da pressão arterial, de tolerância, de comorbidades, tá certo? Mas em geral a vida toda, exceto o segundo antiplaquetário, que em geral a gente utiliza por menor tempo. A gente usa 1 ano em geral, pode estender, tá certo? Vai depender um pouquinho da característica da angiografia do paciente, do próprio paciente, da situação que a gente tem, mas em geral o segundo antiplaquetário a gente tira com 1 ano, em geral, assim, com essa observação de que pode ser estendido em alguns casos, e o restante deve ser mantido sempre, tá bom?